Nem todo destino de viagem vai te emocionar. Essa é uma verdade sobre viagens que quase ninguém te conta. A gente cria muitas expectativas antes de sair de casa. Pesquisamos fotos, assistimos vídeos, lemos relatos. E dentro de nós cresce a imagem de que aquele lugar vai ser transformador. Mas quando finalmente chegamos, às vezes não sentimos absolutamente nada. O pôr do sol não parece tão dourado, a rua famosa não desperta tanta curiosidade, a comida típica não tem o sabor que imaginamos. E aí surge aquela sensação incômoda. Será que tem algo de errado comigo? Será que sou eu que estou desperdiçando a viagem? Esse é o problema. Acreditamos que todo destino precisa nos emocionar, que cada viagem tem que ser um espetáculo. E esquecemos que, por trás das fotos e dos relatos, existe algo que ninguém pode prever: o nosso próprio estado interno. Eu mesma já vivi isso. Eu cheguei em lugares que eram lindos, mas que de alguma forma não me tocaram. Tudo ao redor parecia perfeito, as paisagens, as cores, as histórias, mas ainda assim eu me sentia distante. Foi estranho perceber que em algumas viagens eu estava tão cansada, tão ocupada com outras coisas, que eu não consegui me conectar com o lugar. E esse é um ponto importante. Não é só sobre o destino, é também sobre quem nós somos no momento em que chegamos lá. Pensa comigo, o mesmo lugar pode ser mágico em uma viagem, e em outra pode parecer totalmente sem graça. A diferença não está no cenário, mas no nosso olhar, no olhar que a gente leva conosco. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer: nossa, você precisa ir para tal lugar? Mas quando chegamos lá, na verdade, não sentimos nada daquilo que aquela pessoa estava falando. Isso porque a experiência da viagem é totalmente subjetiva. Porque nós não viajamos apenas com as malas e com as câmeras. A gente viaja com as nossas emoções, com o nosso cansaço, com a nossa história pessoal. E por isso é tão desconfortável de aceitar, porque vivemos num mundo que cobra da gente experiências intensas o tempo todo. E a verdade é que nem toda viagem vai te emocionar e tá tudo bem. Quando eu aceitei que nem toda viagem vai me emocionar, nem toda viagem tem que ser espetacular, algo mudou na minha forma de viajar. Eu percebi que eu não preciso me emocionar o tempo todo no destino, que eu não preciso viver algo extraordinário o tempo todo. Às vezes, uma viagem é só caminhar sem pressa, é só ir até a cidade vizinha ou descansar, ou simplesmente não sentir nada de especial, porque isso também faz parte. Porque a beleza não está só no lugar e você não precisa se culpar de se sentir cansado. A beleza da viagem também está no nosso estado interno. Por isso que eu sempre digo o quão é importante a gente ter momentos de folga no nosso roteiro. Momentos de tempo livre, que a gente não precisa ter o roteiro preenchido 100% do tempo. Para a gente viver esses momentos de contemplação mesmo e de só caminhar e conhecer o lugar e não precisar ficar aí 100% do tempo na viagem fazendo alguma coisa. A beleza de viajar também está no momento em que a gente se permite estar presente sem cobrança. Algumas cidades vão tocar o seu coração, outras vão passar despercebidas. Mas todas elas vão deixar algo, mesmo que seja a lembrança de que não precisamos viver no auge da emoção o tempo inteiro em uma viagem. E essa é a reflexão. Viajar não é colecionar apenas momentos grandiosos. Viajar é permitir-se estar aberto, mesmo quando a emoção não aparece. É entender que, assim como na vida, haverá dias intensos e dias comuns, e que os dois têm o mesmo valor. Da próxima vez que você se encontrar em um lugar lindo, mas sem sentir nada, respire fundo e observe sem pressa. E lembre-se, talvez a beleza esteja dentro de você, esperando o momento certo para se revelar. E eu deixo aqui uma pergunta para você refletir. Qual foi o lugar que todos disseram que seria incrível, mas que na verdade não te emocionou? E mesmo assim, o que você aprendeu estando lá? Compartilha comigo aqui nos comentários. Porque às vezes é na troca dessas experiências reais que a gente entende que viajar é muito mais sobre nós mesmos do que sobre os nossos destinos. Até o próximo!